O presidente Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltaram a trocar farpas hoje, dessa vez durante um evento em Betim. Repórter Luciana Verdolim, mais uma vez aqui com a gente. O que motivou esse novo desentendimento ou essa nova rusga entre os dois, Luciana? Tiago, durante a solenidade, durante o discurso de Romeu Zema, ele lembrou aí do governo dele, disse que escolheu uma equipe bastante enxuta e, sem fazer comentário aí, indiretamente criticou o governo federal. São 38 ministérios, o que se contrapõe, segundo Zema, ao número de pastas, ao número de secretarias que ele tem lá no governo mineiro. A gente tem a declaração do governador para acompanhar. O que nós estamos fazendo no governo de Minas é o que qualquer empresa faz. Gente competente. Todo o meu secretariado foi escolhido, foi selecionado, igual a Fiat contrata aqui. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato, não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa de 11 craques. E é o que nós temos feito aqui. E eu agradeço a minha equipe de secretariado, que assumiu um estado desacreditado, que qualquer um teria recusado. O presidente não gostou da afirmação, não, e rebateu o governador de Minas, dizendo que a equipe dele é muito boa e os resultados são aparentes. A gente também tem a declaração de Lula. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10. O importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem, dos compromissos que as pessoas têm. Eu não quero só um cara formado em filosofia, um cara formado em engenharia, um cara formado em qualquer coisa. É muito importante o diploma, mas eu quero pessoas que tenham, antes de tudo, sensibilidade no coração para entender o problema da sociedade brasileira. E graças à minha equipe, precisou eu voltar à presidência para que a economia voltasse a crescer acima de 3%. Ela não crescia há quanto tempo? O Zema não lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. Nem você, nem o economista se lembra. Desde a questão em torno da renegociação das dívidas dos estados, os governadores reclamaram dos vetos feitos aqui pela Presidência da República à proposta que foi aprovada no Congresso Nacional. Estão cada vez mais frequentes esses desentendimentos do presidente da República com os governadores, principalmente da oposição. E quem também não gostou nada das afirmações de Romeu Zema foi o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Por quê? Porque Zema disse que pegou o estado de Minas praticamente desmoronando quando assumiu o governo em 2019, logo depois da gestão do petista Fernando Pimentel. A gente tem as declarações do ministro de Estado. Quando o senhor aprovou o PROPAG junto com o presidente Rodrigo Pacheco no Congresso Nacional, que permitiu, presidente, e aqui eu quero relatar um fato: a dívida de Minas cresceu nos últimos 5 anos mais de 50%, passando de 110 bilhões em 2019 para 165 bilhões de reais. E o senhor aprovou, fazendo justiça com Minas Gerais, dando condições de Minas Gerais de se restabelecer. Tratando Minas como Minas sempre tratou o senhor, dando uma vitória ao senhor em Minas Gerais, todas as eleições que o senhor disputou para poder governar o Brasil. Silveira tem sido presença constante nas solenidades comandadas pelo presidente da República. Ele é apontado aí como um futuro pré-candidato ao governo de Minas e trabalha pelo apoio do presidente, que já disse também que apoiaria o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também sinaliza que pretende se candidatar ao governo daquele estado. Pois é, um clima político já antecipando 2026. Luciana Verdolim com as informações. Bom trabalho para você e para você que chega agora ao Jornal Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. Estamos falando sobre as declarações do presidente Lula e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, os dois trocando farpas em um evento hoje
em Minas Gerais. Vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Ô Dora, é interessante, né? Porque recentemente o presidente Lula esteve com o governador Tarcísio de Freitas e ele tentou afagar o governador, falando das questões políticas, apesar de todas as divergências, mas a relação não é a mesma com o Romeu Zema. O Zema que sempre insiste em dizer que pegou o estado de Minas Gerais praticamente quebrado e era um nome do PT, Fernando Pimentel, não é, Dora? Olha, você vê que essa relação de governadores com o governo federal mudou inteiramente quando a disputa eleitoral está sempre no centro. Porque o que era comum era governadores não se posicionavam como oposição, né? Antes da gente ter esse ambiente. E agora, sim, você se refere a essa solenidade com o governador Tarcísio, mas em outras ocasiões, no transcurso, no decorrer da campanha municipal, várias vezes o governador Tarcísio não quis dar palco, não quis botar azeitona na empada do presidente Lula, não compareceu a alguns atos e foi criticado abertamente por isso. É por causa da disputa. Agora, o presidente diz que o governador Zema não lembra sobre o PIB, né, do crescimento do PIB, mas o presidente Lula também esqueceu que o PIB subiu sim a mais de 3% antes dele, em 21 subiu 4,8%, é bem mais do que os 3,4% de agora. Então, também não é correto se fazer política com dados errados, porque a isso dá-se o nome de desinformação, contra a qual o governo diz lutar tanto. É claro, não é, Kobayashi? É cedo dizer se os dois estarão frente a frente numa eleição em 2026, mas, de qualquer forma, não há qualquer tipo de pudor, ou seja, eles trocam farpas mesmo publicamente. E mesmo que não estejam frente a frente, ali dois cabeças de chapa estarão em lados opostos, obviamente. O Zema é do Partido Novo, né? Um partido bem posicionado à direita e que certamente estará contra o partido do presidente Lula, o PT. O Zema tem se colocado aí à disposição para disputar, aceita inclusive vice, né? Foi até uma primeira vez, pelo menos que me lembre de algum presidenciável se colocar à disposição de uma pré-candidatura à vice-presidência da República, sem se saber ao certo quem seria o presidente, o cabeça de chapa para compor com ele. E essas imagens aí de troca de farpas entre pessoas que podem estar em alguma chapa presidencial, certamente agora vão se tornar mais comuns ainda. Essa proximidade das eleições do ano que vem vai fazer com que os palanques aí que deveriam servir para as políticas públicas que estão sendo anunciadas, sirvam também de palanques eleitorais de comício mesmo. Só não vai ter pedido de voto, porque isso daí dá multa na Justiça Eleitoral, mas campanha já estão todos pensando em como se fazer campanha nas eleições do ano que vem, que já começa agora.